Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Diz assim a palavra. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para sede atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, eu queria pegar um gancho naquela última lição que foi no dia 31, nós não tivemos escola. Eu estive olhando aquela lição e ela me chamou a atenção um detalhe. O tema diz missões e a volta de Jesus. E a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que a missão primária da igreja, ela é proclamar o Evangelho de Cristo e cuidar daqueles que vão aceitando, trabalhando e inserindo o rol de membro e nos trabalhos. Mas aquela lição deve se entender de que a volta de Jesus está condicionada a pregar o Evangelho. E eu estive analisando aquele negócio, e a volta de Jesus não está condicionada a isso. Claro que nós temos a responsabilidade, a grande comissão de pregar o Evangelho. Porque senão alguém diz: não, moço, pelo tanto de gente que falta ser pregado, eu vou dar uma relaxada aqui, porque não vai voltar agora não. Mas não está condicionada a pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar de que há um Salvador, nós temos que testificar dele, isso é a nossa responsabilidade. Mas o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho da graça. Salvação é de graça. Quando a igreja ela for tirada, vai ser pregado o Evangelho do Reino, que já até diz a quantidade deles que vão estar para anunciar o Evangelho. Sem contar aquelas duas testemunhas que nós não sabemos quem é. Tem alguma gente dizendo quem é, dando nome, mas nós não sabemos quem são eles.
mas 144 mil nós sabemos essa quantidade que vai estar anunciando o Evangelho. Então, nossa responsabilidade, claro, porque não somos tão egoístas de querer céu só para nós. Enquanto nós tivermos oportunidade, nós estamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. A vinda de Jesus será precedida de sinais. Já predita, conforme está na palavra do Senhor, alguns desses sinais. Eu quero destacar alguns desses sinais da vinda do Senhor. Tanto porque a vinda dele é em duas fases, sendo a primeira fase para a igreja e a segunda fase para Israel, depois de 7 anos. Mas em todas elas vai acontecer o quê? A apostasia. O primeiro sinal é a apostasia. Vamos ver o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é abandono da fé consciente. E nós vimos esse abandono da fé nos nossos dias, mas ele vai se intensificar ainda mais após o arrebatamento da igreja. É uma realidade no nosso dia. O segundo sinal é a multiplicação de religiões e a prática demoníacas. Eu não comento, não toco em nome de nenhuma religião. Só tenho uma consideração a fazer, que é necessário que tenha compromisso com a palavra de Deus. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Infelizmente, tem muitas religiões ofuscando essa realidade, ou pegando a palavra de Deus e distorcendo, colocando uma facilidade para entrar no céu. E nós sabemos que entrar no céu é com renúncia. Sabemos que o céu é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar. Mas estão diluindo este evangelho e colocando a facilidade. E sabemos que é a infiltração exatamente do inimigo para tentar desvirtuar do compromisso real, sincero, com a palavra de Deus. Até porque Deus, o propósito dele é salvar o homem. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Nós sabemos que a criatura não é mais si, mas quando ela é influenciada pelo inimigo, ele cega o entendimento para que não entenda a palavra do Senhor. Diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O ser humano em si não é mau. Mas quando olhamos para o contexto do capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vamos ver essa mudança. Porque deixou que o inimigo persuadisse. O versículo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que? Apostasia. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, ou seja, distorce a palavra do Senhor, tendo cauterizado a sua própria consciência. A verdade está sendo falada, mas a consciência está cauterizada, está cimentada. Não consegue a palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, encontrar guarida, porque está cauterizada. Aí eles, hoje não é diferente, proibindo o casamento. Hoje
O mundo sem Deus não quer que ninguém tenha um compromisso com os princípios de Deus, da sua palavra. Não, pai, passa um tempo, um teste aí, viu? Junta aí, vê se dá certo. Se der certo, casa. Esse é o entendimento do mundo. Mas nós pautamos pelo princípio da palavra de Deus. Cumprir aquilo que Deus, Ele ordenou. Então, nós vemos que isso vem crescendo assustadoramente no nosso dia. E diz mais, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então distorce aquilo que Deus deixou para a sua igreja. O que mais? O indiferentismo espiritual é um dos sinais da vida do Senhor. Segundo a Timóteo, capítulo 3, de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 a seguir, diz, continua falando sobre os últimos tempos. E nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a quem? Pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ou seja, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Tendo aparência de piedade, só aparência, mas negando a eficácia dela. Desde que a Bíblia diz, afasta-se. Agora, esse afasta-se, precisamos ter cuidado. Não deixamos de anunciar o Evangelho. É você não ter negócio, é você não se envolver, não deixar ser persuadido por eles. Agora não é se isolar e deixar, não, fala do amor de Jesus para ele, prega a palavra do Senhor para ele. É uma alma que precisa ser alcançada, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levando várias concupiscências, pela a boa conversa, né? Boa lábia, persuade as pessoas. E aqui diz mais, essa situação é dos últimos dias, são sinais que nós estamos vendo no nosso dias. E ainda, epístola única de Judas, versículo 18. Versículo 18 diz, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ou seja, toda sorte de pecado, de engano. Esses são os sinais. E o texto que nós lemos aqui fala das guerras. Ela vem se multiplicando. E outro sinal também era a restauração de Israel. Aqui Lucas, capítulo 21, capítulo 21 de Lucas. E o versículo 29 e 30. Diz assim, e disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começar a brotar, vós sabereis que vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. E nós sabemos que o Estado de Israel, ele foi fundado. É uma realidade, o Estado de Israel. Então, como nação, como país, já é um sinal. Como eu falei que a apostasia, ela é o abandono
da fé e da doutrina. Seja abandono da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Dizendo, Jesus já veio, precisa se preocupar com isso, e os incautos, por falta de conhecimento, são persuadidos a não ter a preocupação com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está relacionada com os três grupos de povos, em que Deus mesmo divide a raça humana. Ele divide judeus, gentios e a igreja de Deus. Ele divide três grupos. Vamos conferir 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Grego e gentil se torna a mesma coisa, tá? Não dê escândalo a nenhum. Não, e aqui não é uma igreja qualquer, é a igreja de Deus. E eu fico assim analisando como é que a igreja de Deus está se banalizando para entrar nela com uma facilidade que eu nunca vi na minha vida. E eu não encontrei isso na Bíblia. É a igreja de Deus. Agora, para a igreja, Jesus virá como seu noivo, a fim de levá-la para si, para a glória celestial. João 14 e 3, versículo bastante conhecido, mas nós vamos ler. Quando diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E dentro desse estou incluído, aqui é todos os santos de todos os tempos. Jesus vem para esse. Para Israel, Jesus virá como seu Messias e libertador. Após prová-lo e expurgá-lo todo aquilo que não agrada a Deus, mediante o que? A grande tribulação. A grande tribulação será um chicote de Deus para corrigir a nação de Israel. É um chicote de Deus. Voltamos aqui em Mateus, capítulo 23 de Mateus, e o versículo 39. 39 diz: porque eu vos digo que desde agora não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui é promessa para Israel. Capítulo 26. Capítulo 26 de Mateus, e o versículo 64. E disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, quando todo olho verá. Mas foi só Mateus que falou isso? Não, Paulo também falou isso. Romanos, capítulo 11 de Romanos, e o 26. 11 de Romanos, e o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, a vinda para Israel é para libertar. E para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Juiz.
Ele vem como Rei dos reis, Senhor dos senhores e como juiz para julgá-las. Após isso, reinar sobre elas com vara de ferro, ou seja, com justiça. Vamos lá para o Salmo 2, livro dos Salmos, Salmo de número 2, e o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmo 96. Salmo 96. E o versículo 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então ele vem para julgar as nações. A vida de Jesus relacionada com os gentios será a sua plena manifestação como o Deus forte. Observa que Isaías, quando ele profetizou sobre o nascimento de Jesus, capítulo 9, e o versículo 6 de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, hoje para nós, maravilhoso Conselheiro. Agora, Deus forte, esse Deus forte é exatamente quando ele vem para julgar as nações. A certeza da volta de Jesus. Nós lemos aqui em João 14:3, foi a primeira lista que nós lemos, mas vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 22. 22 e 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem o Senhor Jesus. A promessa da vida do Senhor. Devam testificar da vida de Jesus? Sim. Vamos lá ver o que diz Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 11. Aliás, 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, aqui a ascensão de Cristo, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Então, a garantia de que Jesus ele vai voltar. Segundo as Escrituras, a segunda vinda de Jesus terá 2 fases. Primeira, arrebatamento da igreja. E a segunda é o aparecimento em glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, e versículo 13. Tito 2 e 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos que a primeira fase da vinda de Jesus, só os santos, só que tem o nome escrito no livro da vida, é quem vai passar pelo arrebatamento. O arrebatamento, essa palavra, ela uma palavra grega, que significa arpazo, significa raptar, levar com ímpeto, arrancar, resgatar, tirar, retirar um objeto com força e rapidez inesperada.
é algo muito rápido, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será a retirada da igreja de modo brusco, sobrenatural e sem prévias. Porque o Senhor, alguém disse, mas Jesus disse que nem ele não sabia o dia. Jesus respondeu como homem e não como Deus. Ele havia esvaziado desses atributos quando ele tomou forma de servo, forma humana. Mas hoje ele sabe quando o dia que vem. Mas nós não sabemos. Quantas previsões já tiveram da vida? Todas deram errado, porque somente Deus sabe o dia que ele vem buscar a sua igreja. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, respondendo o questionamento daquela igreja, já falei aqui outras vezes, porque eles estavam preocupados que os irmãos haviam aceitado a Jesus e eles estavam morrendo. E eles queriam saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer com aqueles irmãos que já haviam morrido. Se tinha a promessa de que Jesus vinha buscar. Eles tinham a promessa de Jesus ia voltar. Eles tinham como se fosse imediato. E aí foi quando Paulo escreveu esta carta, principalmente o capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E o apóstolo Paulo, ele apresenta a sequência do arrebatamento. Primeiro, o Senhor descerá do céu. Segundo, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, os salvos que estiverem vivos serão arrebatados. Portanto, o arrebatamento da igreja é um momento glorioso em que Jesus irá levar a sua igreja para junto de si. Levar para junto de si, bendito seja Deus. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aqui é a esperança da igreja do Senhor. É o arrebatamento. Ou que Jesus venha nós subir coletivamente, ou individualmente, que Jesus podia estar voltando para acolher, mas a nossa esperança é que vamos participar do arrebatamento da igreja. E quando o escritor, os Hebreus, para assim desmistificar aqueles irmãos que estavam tão apegados ao Antigo Testamento, aos rituais, aí ele vai escrever aqui, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, o que acontece? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que espera para a salvação. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é a esperança da igreja. A vida de Jesus em glória é o momento em que Cristo virá para implantar o reino mileniar, após 7 anos das bodas do Cordeiro, que é a promessa da igreja, e ele vem implantar o seu governo. Vamos lá em Isaías, profeta Isaías 63, e que o profeta Isaías diz, capítulo 63, e o versículo 1. 63, primeiro diz: que é este que vem de Edom e de Boza, converte tintas. Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aqui já é para Israel. Ele está vindo para a nação de Israel. O profeta Daniel também falou sobre isso, capítulo 7. Daniel, versículo 13 e 14 de Daniel.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho de quem? Do homem. E dirigia-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Aqui é a vinda de Jesus para a nação de Israel. Zacarias, capítulo 12. Capítulo 12 e o versículo 10 diz: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim quem ultrapassaram, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui o período da grande perseguição ao povo de Israel, a nação de Israel pelo anticristo, no período da grande tribulação, e Jesus vem para libertar esse povo. Apocalipse 19, versículo 11, diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamado-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é a vinda do Senhor Jesus para libertar o povo de Israel. Após o arrebatamento, haverá a grande tribulação. E quando os judeus estiverem quase perecendo por causa da perseguição efetuada pelo anticristo, o Senhor Jesus irromperá nas nuvens pela segunda vez, com poder e grande glória. E desta vez virá até a terra. Porque o arrebatamento ele vai até os ares. Ele não vai pisar nessa terra no arrebatamento. Os anjos, o Espírito Santo que vai conduzir a igreja ao encontro. Eu já citei aqui em outra oportunidade, mas às vezes tem um novo convertido, alguém que eu não estava. O encontro de Rebeca, Isaac, e ali Eliezer e Abraão tipifica esse momento. Observa que Abraão, a figura de Deus, Isaac de Cristo, Rebeca da igreja, e o Eliezer do Espírito Santo. O Eliezer, ele foi buscar a noiva. Quem está cuidando da noiva hoje? Da noiva de Cristo, quem que cuida? O Espírito Santo. O Espírito Santo que está cuidando da noiva. E ele vai conduzir a noiva ao encontro do Senhor. Observe que num casamento, o noivo não está aqui esperando a noiva chegar até aqui o altar, não, né? Ele vai até lá para encontrar a noiva e trazer até ali o celebrante. Não é verdade? Então, o Espírito Santo vai conduzir a igreja ao encontro com o Senhor Jesus, e aí vai entrar dentre as mansões celestiais a presença de Deus, que é a figura do casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Bendito seja Deus. Esse é um momento tão especial e tão esperado, tão aguardado pela igreja. Então, nesse período, já está as bodas, não vão participar, 7 anos. E aqui na terra, 7 anos de luta, de perseguição da igreja, do povo de Israel, sendo perseguido pelo anticristo, e muitas nações que estarão aliadas a ele, que são nações chamadas nações bode. E as nações ovelha, aqueles que apoiam Israel. E hoje está bem pouco, não está? Poucas nações que apoiam Israel. O Brasil, até um tempo desse, era nação ovelha. Hoje já é bode.
porque deixaram de apoiar Israel. Estão apoiando a Palestina. Então, nesse tempo, espero que o Brasil, nós não vamos estar aqui mesmo, mas os que tiverem, seja nação ovelha. Tá? Então, Jesus, ele vem agora com a igreja para implantar o seu governo milenial, o reino milenial. E aqui é um grande e terrível dia, quando Jesus vier para muitos, porque nesse dia, não é um dia tão fácil, porque vai acabar toda a corrupção do mundo. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos envio o profeta antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. É esse dia. Esse dia aqui é um dia terrível. E Jesus, ele vai vir para libertar Israel. E nessa sua segunda volta, Jesus virá, como eu falei, acompanhado de imenso corpo de hostes celestiais, chamado o exército do céu. É o que está lá em Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A igreja vai vir com o Senhor. Apocalipse 19, 14 fala isso. Mas eu quero ler Zacarias, capítulo 14, e o versículo 5. E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste do terremoto no dia de Osias. E virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então ele vem com a igreja. São os crentes que foram arrebatados, que vão estar vindo com o Senhor, conforme nós vimos lá em João 14, ele vem buscar. Como também os anjos que virão com ele do céu à terra. Então nós vimos aqui agora em Zacarias 14, 5. Mateus 25 e 31. Mateus 25 e 31. E aquele relógio ali não espera? 5:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória. Jesus, ele vai assentar no seu trono. Agora, mais uma recapitulação. Quem participará do arrebatamento? A Bíblia descreve alguns personagens desse evento, especialmente em 2 textos dado o arrebatamento. Nós já lemos primeiro, que foi 1 Coríntios 15, de 51, depois você lê até o 54, e releia 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Eu só citei, mas não leio. Jesus Cristo, como diz Paulo, o mesmo Senhor, é Ele que vai descer, só até a noite, o arrebatamento. E aí, quem vai levar é os anjos, levar a igreja ao encontro do Senhor. Por que esse texto que nós lemos, alguém quer pregar arrebatamento sobre ele e se embaraça todinho? Porque Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito para os judeus. Observe que ele fala muito da vinda em glória. E eu vi um dia, eu estava numa festa, alguém pregando sobre o arrebatamento em Mateus, eu digo, vai se embaraçar todinho. E não deu outra. Fez uma mistura de arrebatamento com a segunda vida de Jesus, que misturou, que não deu para entender. O arrebatamento da igreja, Paulo fala sobre isso, tanto nas cartas aos Coríntios, como ele fala em Tessalonicenses. Ele virá. Agora, Mateus especificamente, ele está falando com Israel. Ele falou isso para o povo de Israel. Pastor, mas o que nós tiramos do capítulo 24 para nós?
o que nós tiramos da vigilância. A vigilância, sim, ela é para a igreja do Senhor. Como está aqui no capítulo 24, e quando ele conta essa parábola, a partir do versículo 41, ele conta aqui essa exortação à vigilância, quando ele diz assim, estando aqui, o versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui, para nós, é a vigilância. Porque para Israel, nós sabemos quando ele vai voltar. Agora, para nós, não. Pastor, como é que você sabe que Israel vai saber? 7 anos depois do arrebatamento, ele vai voltar para Israel. Agora, para nós, nós não sabemos a hora e o dia que ele vai vir. O que nós precisamos é estarmos vigilantes. O que nós precisamos é estar apercebidos. Jesus vai voltar ainda, nós terminamos esse culto. Como ele vai voltar daqui a 50 anos, nós não sabemos. O precisamos estar pronto, aguardando a sua vinda. E a vida dele é certa, que ele vai voltar. O Senhor, ele vem buscar a sua igreja. E nós precisamos estarmos preparados para subir ao encontro do Senhor. Meus irmãos, nós observamos na leitura que fizemos que haverá traição. Nem se compara hoje, o dia que nós vemos, quando vai ser no período da grande tribulação. A grande tribulação é a mais terrível, porque são 3 anos e meio de uma aparente paz. É quando o inimigo vai enganar o povo de Israel. Porque você observa que primeiro, na leitura prefacial, os discípulos foram mostrar a estrutura do templo para Jesus. Ali a estrutura é uma base de pedras que dava 12 metros de comprimento por 3, pesava toneladas e era revestida de ouro. E Jesus, olha, o povo de Israel, era o encanto dele, era aquele templo. Já era o tempo que Herodes tinha reformado, não tinha nem terminado ainda de reformar ele. E Jesus, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja removido. E o discípulo, quando é que vai acontecer isso aí? Esse negócio aí vai acontecer. Jesus não disse quando seria acontecer. Mas sabemos que depois de 70 anos, depois de Cristo, o Tito, ele destruiu aquele templo, tocou fogo no templo de Israel. E depois foi revirada aquelas pedras para tirar o ouro que foi derretido. Então cumpriu-se a profecia que Jesus havia falado. Ela se cumpriu, que não ficava pedra, porque os escombros foram removidos para tirar o ouro que estava sobre aquelas pedras, revestido. Então cumpriu aquilo ali. Aí Jesus vai para o Monte dos Oliveiras e eles preocupados com esses sinais. Que sinais? Aí Jesus dá uma lista de sinais. E nós, qual que é o nosso objetivo? Olhar para Israel. Israel já é nação. Israel, todos os acontecimentos nós temos que observar, porque aquele povo é a menina dos olhos de Deus. É a nação peculiar do Senhor. O Senhor não abandonou Israel. Ele veio para eles, mas eles não aceitaram. E a igreja, o gentil, deram crédito, aceitaram. Nós temos essa primazia de participar da primeira bênção, que é do arrebatamento da igreja, sem passar pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas e não pós-tribulacionistas. Agora, tanto um como o outro acreditam na vinda do Senhor Jesus. Tanto os pré como os pós, eles acreditam na vinda do Senhor. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos contexto que vem afirmar que nós vamos passar pela grande tribulação. A primeira prova que nós temos, quando olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o dilúvio, porque Enoque é uma figura da igreja, do arrebatamento da igreja. Enoque não passou pela morte, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado antes do dilúvio. Mas já Noé, ele passou pelo dilúvio.
é a figura de Israel passando pela grande tribulação. Vai passar pela grande tribulação a nação de Israel. Mas Enoque não foi arrebatado. É a figura da igreja. Mas também, escrevendo Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E o versículo 10, escrevendo para a igreja de Filadélfia. Ele diz, versículo 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então a igreja será tirada antes. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então nós, enquanto tivermos, nós temos que fazer missão. Nós temos que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, mas sabendo que a vida de Jesus não está condicionada. Porque após o arrebatamento, dentro dos 7 anos da grande tribulação, o Senhor vai levantar os 144 mil para anunciar o evangelho do rei e aquelas 2 testemunhas que vão aparecer e vão pregar o evangelho do rei. Nós estamos pregando da graça e eles vão pregar o do reino, e num período muito difícil. Alguém diz assim: pastor, se eu não subir no arrebatamento? Eu não prego isso. Eu sei que vai dar notícia de quem foi arrebatado. E eu espero que a igreja que eu pastoreio, ninguém vai dar essa notícia, porque todos subirão ao encontro do Senhor Jesus. Eu ensino uma igreja que nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Não ensino quem ficar, não. Quem ficar é o maior sofrimento, a maior tortura que vai acontecer para quem ficar. E eu não quero isso para a igreja. Agora, tenhamos um compromisso. O mundo pode oferecer tantas coisas, mas lembre-se que o que Deus tem reservado para nós nem se compara com estas coisas. Vale a pena renunciar os prazeres do mundo e se apegar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.